pai é o quem? É o Estado. E o Estado, quando controla a cultura, o Estado controla as mentes. E quando controla as mentes, controla a narrativa. E é desta forma que não existe censura, existe autocensura. E que é muito perigoso. Porquê? Porque quando eles dão o dinheiro, quando eles financiam, eles controlam. Exato. Ponto. Quem dá é quem manda. Ponto. E por isso é que nós temos cada vez menos artistas de intervenção, porque há uma necessidade muito grande da cultura depender do pai, e não pode falar mal do pai, tem que estar ali preso ao pai. E a realidade é que quando tu pisas os calos e quando tu falas algo que realmente incomoda, e não estou a falar daquela intervenção que toca na Assembleia da República, porque isso não é intervenção. Entendes? Não estou a falar daquela intervenção que aparece nas capas dos jornais. Isto não é intervenção. Nunca foi intervenção em nenhuma parte do mundo. Música antissistema participou dentro do sistema. Isso não acontece. Isso é uma ilusão que a nova intervenção faz capas de revista. É mentira. Entendes? Porque realmente o antissistema acontece este tipo de coisas. Tu calhas lá dentro, sou obrigado a pagar multas por coisas que não fazem sentido. Acontecem situações, eu, por exemplo, as cartas de ameaças que recebi em casa. Os presidentes da Câmara a dizer que não podem comprar com dinheiros públicos. Começam-te a fechar as portas desta forma. Eles, desta forma, conseguem, de certa forma, controlar a narrativa. Porquê? Porque eles dizem, na minha cabeça, né, eu podia pensar assim, eu tenho mesmo que me calar, porque senão eu não vou tocar. Não é? Não cai o que é que eles fazem? A autocensura. Eu sou obrigado a calar para tocar. E a realidade é essa. É por isso é que eu digo, quando nós falamos em liberdade, tudo mudou, foi de prisma. Não é? Acabou uma ditadura e começou outra ditadura. Então, porque, ao fim e ao cabo, tu nunca deixaste de bater. Deixaram foi de deixar bater. Sim, exatamente. Bloquearam para tu não bater. Imagina, pelo que estás a falar, não existe gente realmente da intervenção séria que se mantenha vivo no mercado, porque eles matam. Depois vais ficando mais velho, vais começando a receber pressão, até que, olha, mais vale entregar-me a eles e viver com eles e dependente deles e caladinho no meu canto. E cair dinheiro. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E quando eu falo, e há muita gente, antes de 25 de Abril é que tu estavas bem. Obviamente não estávamos bem, estávamos mal. Não é? E a ditadura não é boa em nenhum lado, nem antes nem depois. Agora, a realidade é que antes o Zeca Afonso, quando escrevia uma letra, ele sabia que não podia dizer certas palavras porque era proibido dizê-las. E hoje eles dizem que tu podes dizer tudo, mas se dizes tudo eles lixam-te. Tu preferes ter alguém que diga-te nos olhos que não gosta de ti, ou alguém que te dê um abraço e diz não, gosto muito de ti, e no final vai falar mal de ti. E basicamente o mundo hoje vive isso. Vive isso não só através da cultura, mas através de tudo. E não só em Portugal, desde a África, Portugal, a Europa, a Ásia, todo o lado funciona assim. O dinheiro comanda, o dinheiro controla e as massas estão completamente calmas e controladas. E Portugal não é exceção. E Portugal, então, quando nós temos 90% mais ou menos da cultura dependente do Estado, é muito fora. Tu quando há um site que tu podes ir ver, por exemplo, os contratos públicos e tu vês o dinheiro que foi injetado na altura da pandemia. Tu tens grandes cantores e grande parte dos grandes investimentos foram para eles, para grandes cantores e que têm a exposição para fazerem álbuns 100 mil euros. Isso é público. Vão ver os apoios que foram dados. E tu vais ver que esses apoios foram dados a pessoas que realmente tinham voz. E serve de certa forma para quê? Para os deixar caladinhos, tomem aí o vosso dinheirinho e não chateiem. E olha, dá cá o dinheirinho. É para quê? Para incentivar a vacinação em crianças. Não me interessa o que é vacinação, dê-me o dinheirinho. E é o dinheiro. E é assim que funciona o mundo. E que de certa forma, ou tu tens mesmo uma força do caralho, desculpa lá aqui. Mental. Uma força mental e tens uma coragem gigante. Ou acabas por te render. Abafam-te, ou acabas por te render. Também não tem só a ver com conforto, tem a ver com a estabilidade. Também se tiver estabilidade na tua vida, exatamente, não precisas de dinheiro para nada, aí és perigoso. Mas se calhar aí há outras formas de censurar, ou não? Depende, porque se tiveres dinheiro, tu tens aí uns quantos malucos, que eu chamo malucos porque, pronto, é pessoas que têm capital e que fazem coisas que, por exemplo, como é que ele se chama? O Miguel Milhão, da Prozis, concordando ou não concordando com aquilo que ele diz, não está em causa aqui a questão. Aqui a questão é, ele com o dinheiro que ele tem, ele meteu, por exemplo, um anúncio a passar antes da Taça de Portugal, na RTP. Ele sabia que ia ser o programa mais visto em Portugal e decidiu meter um anúncio anti-aborto antes
do programa da RTP. Ou seja, tens poder, entendes? Yeah. E aí já é mais difícil. Mas E são mais irritantes. Sim, aí tens que comentar a nota, aí já não dá os 100 mil euros do apoio do Estado, aí se calhar já tem que dar uma notinha maior, ou senão a pessoa simplesmente nega-se e pronto. Mas okay, é muito complicado, e na cultura neste momento acho que um dos grandes problemas mesmo é esta dependência e a depender do papá. A gente, nós temos que ser adultos, temos que começar a criar a nossa própria dependência e sermos independentes enquanto artistas e podermos ser livres de poder dizer aquilo que nós queremos. De ser independentes enquanto artistas já ouço falar há muito tempo, muitos rappers falam disso. Como é que é possível fazer isso? Como é que alguém pode realmente começar, pelo menos, a fazer isso acontecer? Para que os rappers consigam ser livres, de ter realmente liberdade de expressão. Epá, eu olho para isto... olho para o sistema, não é? Nós temos a parte da distribuição, a parte económica, a parte da comunicação. A parte económica que é uma das grandes falhas através da dependência do Estado. E então, talvez, com criar uma economia descentralizada, eu até tenho um projeto novo com a DUA. Já vamos falar disso. A DUA Coin, que é um token de utilidade e que serve para isso mesmo, para descentralizar o poder estatal, o poder do Estado e poder dar a utilidade a este token para que possa ser utilizado. Já entregámos bolsas criativas, uma bolsa criativa já foi entregue a um jovem, e quero distribuir mais bolsas criativas. Porquê? Porque o token, cada transferência que é feita com esse token, 5% vão para bolsas criativas. E é quase um IVA, só que é um IVA interno, e o token só funciona dentro do ecossistema. E agora estamos a fechar vários parceiros. Pronto, pensar em alternativas como esta, não digo que seja a alternativa mais certa, mas acredito que é um passo. É começar a trabalhar para isso. É ter a coragem para dar o passo. Yeah. É ter a coragem para dar o passo. E nunca vimos isso acontecer. Mas tu achas que ainda existe esse interesse pelo que vês hoje no mercado do hip-hop, principalmente? Existe interesse de algum dos rappers, da maioria dos rappers, em serem independentes, ou acham que está-se bem? O que estão a fazer hoje em dia é entretenimento mesmo? Não há muita Epá, eu intervenção? acredito que há uns que nem pensam, há uns que continuam a fazer e não são ouvidos, como tu vais a vários bairros sociais, vais desde a Amadora até à Alta de Lisboa, vais a qualquer bairro social, há hip-hop de intervenção, só que não são ouvidos, não assustam,